Meus amigos, muito bom dia a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo desse debate, e eu primordialmente pediria a você para deixar o seu comentário no vídeo, porque eu vou lê-lo, eu quero saber a sua opinião sobre essa reflexão mesclada com informação que eu vou lhes transmitir. Queria eu também pedir a você para deixar o like, para você se inscrever no canal, porque assim mais rubro-negros e anti-rubro-negros vão fazer parte dos nossos debates nas lives e nos vídeos, cujo único objetivo, ou talvez o mais importante, seja sempre atingir a verdade acerca dos nossos pensamentos mais lógicos. E eu lá na descrição desse vídeo e lá no topo dos comentários eu vou apresentar para vocês o link para você baixar o OneFootball, o melhor aplicativo sobre futebol à tua disposição no mercado. Eu tenho certeza absoluta que você vai entender muito mais o futebol e os meandros do futebol na medida em que você tem as informações robustas do OneFootball. Portanto, baixa aí gratuitamente, é leve e vai descarregar rápido no seu celular, além de ser gratuito também. Meus amigos, é o seguinte, o Vitor Pereira acabou de ser anunciado oficialmente como demitido pelo Clube de Regatas do Flamengo, algo que todos nós já sabíamos que iria acontecer, e no meu caso, já há quase uma semana, quando eu vinha falando para vocês que o desgaste do Vitor Pereira tinha como conclusão, tinha então como destino a sua demissão. Mas agora foi oficializado e junto com isso esperávamos que viesse também a notícia da contratação de um treinador. E eu quero te dizer uma coisa, ainda bem que ela não veio, e eu quero que você pense comigo aqui sobre a verdade mais lógica acerca do retorno do Mister para o Flamengo. As circunstâncias, elas são as seguintes: houve muita mentira no passado sobre a procura ou predileção do Flamengo quando buscava um treinador para substituir o Renato Gaúcho, naquela ocasião, em final de 2021. Eu quero apenas aqui te contextualizar para você poder entender. Muita controvérsia se estabeleceu, o Flamengo acabou contratando Paulo Souza um dia antes da demissão lógica e que todo mundo sabia que iria acontecer do Mister lá no Benfica. Depois disso que o Jorge Jesus tinha sinalizado através daquela entrevista do João de Deus para a TV Benfica, um dia antes do jogo contra o Porto, quando ele foi obrigado a dizer, por óbvio, que a concentração total da comissão técnica era no jogo contra o Porto e que eles não pensavam no Flamengo. O que ele poderia ter dito naquela época? Na verdade, eu sempre disse a vocês que o Landim havia ficado profundamente irritado e indisposto pelo retorno do Mister depois da saída dele em 2020. E aí você vai julgar se ele tem razão ou se ele não tem razão. Mas o fato é que ele, naquela oportunidade, não procurou o Jorge Jesus através do Marcos Braz Spindel, que estava lá em Portugal. Pode até ter conversado, mas todos sabiam que ele ia ser demitido e havia, sim, uma sinalização negativa do Landim para que não se fechasse nada com o Mister em função do que ele havia feito em 2020. No meio do ano passado, o Mister esteve aqui, se eu não me engano, em abril, e quis retornar ao Flamengo também, justamente quando o Paulo Souza atravessava aquela fase muito ruim, e novamente negaram o Mister. E influenciadores, jornalistas inclusive, lhes enganando, sempre apresentando alguns fatos como contraponto ao que realmente era verdade. Ou seja, o Mister não viria para o Flamengo pela indisposição do Landim. No final do ano passado, meus amigos, eu não vou contar, porque aí o Mister já havia fechado o contrato, já estava trabalhando há algum tempo no Fenerbahçe, e você aí precisa lembrar do seguinte, que o Flamengo só anunciou o Dorival depois que o Mister se empregou lá na Turquia, ou seja, em função da pressão que a torcida do Flamengo fazia para que o substituto do Paulo Souza fosse o Mister. E agora, meus amigos, está acontecendo um outro sofisma, agora está acontecendo uma outra estratégia para poder te enganar.
E aí, alguns incautos, algumas pessoas até de boa fé, que são persuadidas por pessoas importantes, acabam se deixando levar e reverberando a ideia também de que o Flamengo vai atrás do Mister e está disposto a pagar uma multa, que vai ser pequena, porque o Mister está no final do contrato, para tê-lo de volta. E aí sim, o Flamengo e o torcedor rubro-negro teria a sinalização mais apropriada se o Mister gostaria de voltar para o Flamengo ou não. Isso aí, meus amigos, é um embuste. Isso aí é uma irresponsabilidade daquele que tem capacidade analítica e que, por conseguinte, influencia e acaba que indiretamente, ingenuamente, alguns que transmitem essa ideia, que acolhem essa ideia, acabam sendo irresponsáveis também. Porque eu quero te dizer o seguinte: ontem o Mister conseguiu virar o jogo lá na Turquia e logo após a entrevista, logo após a partida, ele concedeu uma entrevista dizendo que ele tinha contrato com o Fenerbahçe e, obviamente, iria cumprir. Falou sobre o presidente, que se tornou amigo dele, que queria que ele ficasse, mas que o destino dele estava incerto e que ele iria discutir isso após o término do contrato. Meus amigos, francamente, eu vou aqui apresentar para vocês, para a tua reflexão. Faltam 48 dias ou 47 dias para o término do contrato do Mister. Ele está a 6 pontos do Galatasaray. Ainda tem um jogo entre eles, que é justamente o último da rodada do Campeonato Turco. O Mister também está disputando a Copa da Turquia contra outros 3 clubes que não tem nenhuma tradição lá na Turquia, o que não significa que o Fenerbahçe vai ganhar. Mas a verdade é que estamos nas semifinais do Campeonato Turco, o Mister está classificado e tem outras 3 equipes que não são tradicionais. Nem o Galatasaray, nem o Beşiktaş estão classificados para as semifinais. Portanto, a probabilidade do Mister ganhar é enorme. Essa daí é uma questão. E dizem que o Flamengo está disposto, em função de querer rapidamente um treinador, a pagar essa multa do Mister. E que aí sim o Mister diria ao torcedor rubro-negro se ele tem vontade ou não tem vontade de retornar. Meus amigos, francamente, qual é o problema de esperar o Mister até o final de maio? Me digam, até antes, se por acaso ele, em função ali dos jogos, não tiver mais chance de alcançar o Galatasaray na disputa do Campeonato Turco. Qual é o problema? O Dorival, ano passado, saiu do Flamengo, aliás, ingressou no Flamengo preste bem atenção, no dia 11 de junho, foi o primeiro jogo do Dorival pelo Flamengo. 11 de junho. A partir daí, ainda teve, mesmo diante de uma campanha pífia por parte do Paulo Souza no Campeonato Brasileiro, classificou o Flamengo no Campeonato da Libertadores, na primeira fase da Libertadores, é verdade, mas mesmo assim, o Dorival, quando entrou, ainda tinha ali condições de ganhar o Campeonato Brasileiro também, e ganhou a Copa do Brasil e ganhou a Libertadores da América, e entrou no dia 11 de junho. Qual é o problema de esperar o Mister terminar o contrato e continuar com o Mário Jorge, que vai assumir o Flamengo agora, no treino de hoje à tarde, e vai gerir o time dentro de campo contra o Maringá e contra o Curitiba no final de semana? Qual é a dificuldade disso, me diga? O Flamengo tem amplas condições de se classificar, tem mais 2 jogos até lá pela Libertadores, 2 ou 3 jogos, o Flamengo tem amplas condições de se classificar. O Flamengo pode iniciar o Campeonato Brasileiro com vitória, você precisa entender isso, com vitória sim, porque é contra o Curitiba. O Flamengo tem um jogo fácil na Copa do Brasil, o Flamengo pode enfrentar esses compromissos iniciais sem o seu treinador, que na verdade seria aquele mais apropriado e aquele que enseja menos risco para o Flamengo até o final da temporada. Então qual é a estratégia que esses caras fazem? Eles dizem que vão procurar um Mister e exigem a saída imediata do treinador com o pagamento de multa. Senão, o Flamengo vai desistir do Mister. Isso é um absurdo, caramba. Se coloca aí no lugar do Mister. Você acha que na porta da vitória de um campeonato, na porta da vitória do clube o qual ele dirige e que tenha contrato, exatamente ali
nas vésperas de conseguir se sagrar campeão turco e da Copa da Turquia? Por que ele tem que voltar agora pela multa e o Flamengo não pode esperar até o final de maio para ter o treinador? Por que o Marcos Braz, mais uma vez, vai ejacular precocemente e vai contratar um treinador que vai mudar de novo a estrutura do Flamengo? Porque vem o Sampaoli aí. Claro, ele está aqui no Rio de Janeiro, está passando férias, ele tem casa em Búzios. Ele está fazendo construções aqui na Barra da Tijuca. É óbvio, vai contratar o Sampaoli, vai gerar aquele tumulto todo, eu vou torcer para dar certo se for o caso, vai querer mudar de novo toda a estrutura do Flamengo, os jogadores vão ter que se adaptar, é uma outra realidade. A cada derrota desse cara são 10 jogadores que ele pede. Cria uma confusão enorme, não conhece os jogadores, novamente não vai se entrosar com eles, porque foi assim em todos os lugares pelos quais ele passou. Quero eu perguntar a você, por que tem que trazer o Sampaoli precocemente, ou então outro treinador, mas o mais favorito pelas circunstâncias é o Sampaoli, porque ele está aqui, está desempregado e sempre quis assumir o Flamengo, ao invés de esperar pelo Mister mais 40 dias, ou talvez até 20 dias, para que nós não fiquemos com cara de tacho, como nós ficamos no final de 2021, quando trouxemos aquela draga daquele Paulo Souza. Eu não, né? Quando eles trouxeram aquela draga daquele Paulo Souza, e o Mister foi demitido no dia seguinte. Simplesmente porque o Marcos Braz ficou com medo de perdê-lo para o Internacional. Simplesmente porque deve estar o Marcos Braz com medo de perder o Sampaoli para outro clube. Quando até proposta lá da Inglaterra, me parece, pelo que eu li, o Sampaoli resolveu, ou melhor, ainda não resolveu, mas está estudando a proposta que recebeu do clube inglês. Fico eu pensando aqui, por que estão te enganando e por que você deixa se enganar por isso? Por que você não me ouve e entende qual é a lógica? Qual é o problema do Flamengo ficar sem treinador até domingo? Me diga. Contra o Curitiba, contra o Maringá, nessa fase inicial do Campeonato Brasileiro, qual é o problema? São 9 jogos também. Por que o Flamengo não pode ter uma sorte melhor do que o Paulo Souza no ano passado, que perdeu em 9 jogos, meus amigos? Sinceramente, em 9 jogos, perdeu mais de 20 pontos. Caramba! Mais de 20 pontos o Paulo Souza perdeu, e mesmo assim o Flamengo ainda ensaiou uma recuperação, porque dava para poder ter vencido aí no Campeonato Brasileiro, mas venceu a Libertadores e venceu a Copa do Brasil. Por que não pode esperar o Mister mais tempo? Por que tem que anunciar o treinador amanhã? Por que tem que novamente ejacular precocemente? Por que tem que ser tão apressado? É óbvio que eles estão fazendo isso para não trazer o Jorge Jesus. É claro, chegam lá, olha, preciso pagar a tua multa. Não, agora não dá para sair, tem que me esperar um pouco. Vai acabar agora, espera mais 40 dias e eu vou fazer o Flamengo campeão. Espera mais 40 dias, mas não, tem que contratar um treinador. Aí depois dizem, os influenciadores vão dizer que o Mister, jogando o Mister contra vocês, dizendo que o Mister não quer voltar para o Flamengo. Pelo amor de Deus, meu amigo, pensa. Pelo amor de Deus, entre em razão. Pelo amor de Deus, use exemplos anteriores para você poder entender. Ontem o capitão Passapano lá no lugar onde ele estava, lá na live, disse o seguinte: não, peraí, agora eu acho que o Landim abriria a mão das suas convicções, agora, para contratar o Mister. Mas, em 2021, o que era então, se ele estava indisposto? Então, o Landim, em função do espírito natalino, em 2021, resolveu também se purificar e perdoar o Mister e conceder ao Braz a oportunidade de contratar o Mister naquela época, e o Mister teria dito não, e um dia depois ele foi demitido. Pelo amor de Deus, gente. Ou o Landim tem problemas com o Mister desde 2020 até agora, e agora abriu mão dessa convicção, ou então, meu amigo, no final de 2021... o que aconteceu ali é que, influenciado pelo espírito natalino, se purificou e resolveu perdoar o Mister. E aí depois passou o Natal, como é que pode, né? Com o Paulo Souza contratado, aí ficou mal de novo, né? Na verdade, gerou o rancor de novo que ele tinha para 2020 e se conservou até agora, quando novamente ele vai abrir mão do rancor. Pelo amor de Deus, gente, vocês não estão vendo que essas conversas não se encaixam? Vocês não estão vendo aí que vocês estão sendo enganados? Vocês não estão vendo aí que tem influenciadores
importantes, inclusive com muita consonância, querendo confundir a tua cabeça? Será que você não está vendo aí que não tem a menor condição ou a probabilidade baixa do misto aceitar voltar agora e abandonar dois campeonatos os quais o clube lá precisa dele? Isso seria ser profissional no momento como no final da reta. Ele saiu daqui antes do início da temporada. O mister saiu daqui, se está errado ou não, tudo bem, mas saiu daqui depois do jogo contra o Fluminense, Flamengo campeão, e saiu antes de começar o Campeonato Brasileiro. Agora ele vai sair ali no finalzinho. É isso que você acha que ele vai fazer? A probabilidade é pequena. Aí vai lá, oferece para ele o pagamento da multa, ele diz que não, eles voltam para cá e dizem assim, olha, procuramos o mister. Aí os influenciadores vão lá e dizem, mais uma vez o Jorge Jesus negou o Flamengo. Quando chega no final de maio, o mister sai e fica desempregado e nós ficamos com o treinador bomba aqui. Ficamos com o treinador draga aqui, com maus resultados de novo, porque não pôde esperar 40 dias. Francamente, aí demite esse outro treinador e contrata outro. Cara, isso é uma questão de inteligência, só depende de você. Mais tarde eu vou gravar outro vídeo para lhes atualizar, sempre através de reflexões como essa sobre os meus pensamentos, tentando lhes pôr em razão. Eu não sou o dono da verdade, mas eu estou usando a lógica aqui. E a lógica é essa. Você precisa aprender a não ser persuadido por argumentações falaciosas. Até mais tarde, meus amigos. Se inscrevam no canal, deixa o like no vídeo e baixa o OneFootball, melhor aplicativo que você tem à tua disposição no mercado. E o link está lá na descrição e lá no topo dos comentários. Saudações rubro-negras.